Olá, povo de Deus, olá, povo abençoado, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vos seja multiplicada. Que Deus possa estar abençoando a sua vida, que Deus possa estar abençoando a sua casa, a sua família, os seus negócios em nome do Senhor Jesus Cristo. É com muita alegria e prazer que mais uma noite de domingo nós entramos aqui ao vivo através desta live, através desta programação, para abençoar você onde você estiver, qualquer bairro, cidade, estado, país. Estamos aqui para abençoar a tua vida através da palavra poderosa de Deus, que é o poder para a salvação de todos aqueles que creem. Mais uma live, mais uma programação, e eu agradeço você por estar ligado conosco, por já estar aqui conectado com a gente. Obrigado pelo carinho da sua audiência, obrigado pelo carinho da sua companhia, e que Deus possa te abençoar. Eu peço a você, meu amigo e minha amiga, que já estava me esperando aí, nós atrasamos um pouquinho, terminei o culto agorinha mesmo, foi uma bênção hoje, dos 3 cultos a igreja ficou cheia, o povo compareceu, Deus deu a instrução da sua palavra e o povo saiu daqui abençoado. É claro, você também sairá desta programação abençoado, justificado por Deus em nome de Cristo. Eu peço a você que já ligue para o seu irmão, para o seu amigo, para alguém da sua família, as pessoas do trabalho. Diga aí, o pastor Júnior já entrou ao vivo, entra, porque Deus tem bênção, Deus tem vitória para nós. E eu peço a você que venha curtir a nossa programação e, é claro, também compartilhar direto da nossa página, e que Deus te honre, que Deus te abençoe por isso, em nome de Cristo. Você vai ser a pessoa que vai me ajudar a propagar o Evangelho, espalhar o Evangelho a toda criatura, como diz a palavra de Deus no livro de Marcos. Que Deus abençoe, meu querido, através do seu compartilhamento. Muitas pessoas têm sido alcançadas pelo poder de Deus. Pessoas não só aqui em Tangará da Serra, porque a nossa igreja fica em Tangará da Serra, a igreja a qual eu pastoreio, fica na rua Décio Buralho 83N, em frente à Praça dos Pioneiros, no centro da cidade de Tangará da Serra. Mas não só as pessoas aqui me acompanham, mas pessoas em toda a cidade de Tangará, não só da minha igreja, pessoas de outras religiões, de outras denominações, têm nos acompanhado, e eu já mando para você um forte abraço a você que está me acompanhando. Queira você estar ligado conosco ou não, porque às vezes a pessoa está do seu lado ouvindo e você está ouvindo aqui a pregação. Que Deus te abençoe em nome de Cristo. Você de perto, você de longe, de Tangará, de Rondonópolis, de Cuiabá, de Várzea Grande, de Poconé, de Livramento, Lambari do Oeste, Água Boa, Chavantina, você de São Paulo, Curitiba, né, que é no Paraná, você do Rio de Janeiro, você de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, pessoas têm nos acompanhado no Pará, Bahia, Minas Gerais, Pernambuco, em todos os cantos tem pessoas sendo alcançadas através do seu compartilhamento. E você que está ligado conosco, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Olha, eu não vou poder estar aqui interagindo com você, falando, né, mandando mensagem para você, te respondendo, mas eu tenho uma equipe a qual vai te responder, te dar o boa noite, te dar a paz, os nomes que vão ser colocados na live, depois a gente pega os nomes. Toda quinta-feira no culto de oração nós temos apresentado o nome que tem sido colocado na live, colocado o teu nome, nós temos orado, fora a oração que nós vamos fazer aqui depois da palavra. Todo culto nós fazemos a oração e apresentamos você. Deus abençoe, obrigado por estar conectado, ligado conosco. Manda o seu abraço, manda o seu paz, boa noite, e fala também da onde você está interagindo conosco, qual lugar, qual a cidade, né, de onde você está, qual estado, que você possa dizer em nome de Jesus Cristo, amém? Boa noite, ministro Ribeiro, a paz do Senhor, meu amigo, quem já está aí ligado conosco? Boa noite, pastor, a paz a todos. Olha, a irmã Marlene Barbosa, que está acompanhando a live lá de Santa Catarina. Ô, minha amiga, minha irmã Marlene Barbosa, lá em Santa Catarina. Deus, a senhora está longe, minha irmã, é de São Paulo, mas está lá em Santa Catarina. O esposo dela é motorista e para onde ele vai, ela vai também acompanhando o marido. Tá certo. Deus abençoe, minha irmã.
Rafael, lá da cidade de Ó, a Sapezal. minha amiga Rafael. A Rafael já está quase igual a Meinha Graciele, a Crisiane, né? A irmã da Graciele. Tá quase igual, não perde uma live. Deus abençoe aí, minha irmã. Claudeilson, lá da cidade de Barra do Bugres. Barra do Bugres, Claudeilson, que Deus abençoe, meu irmão, em nome de Cristo. Luzimar está acompanhando a live lá do Belém do Pará. Olha aí, Luzimara nos acompanhando lá do estado do Belém do Pará. Deus abençoe a senhora, minha irmã. Everson Sabino. Everson Sabino, Deus abençoe, obrigado por estar ligado conosco. Graciele Aquino. A minha amiga Meinha, Graciela Aquino, que Deus abençoe. Alifer Dorileu. Olha ele aí, Alifer Dorileu, verdadeiro cara lisa, que Deus abençoe, meu irmão. Crisiane Taques. Olha a outra Meinha, Crisiane Taques, que Deus abençoe. Cida Oliveira. A Cida Oliveira, que Deus abençoe. Gisele Aquino. E a Gisele Aquino, ela também não poderia faltar, que Deus abençoe a senhora, minha irmã. Falei aí com 10 pessoas, no final da live eu falo com mais 5. Vamos falar com mais 2 então, mais 2 pessoas agora. Juliana da Silva Galdino. Olha aí a Juliana, nossa obreira Juliana da Silva Galdino. Irmã, Deus abençoe a senhora pelo bolo, comi ele ontem. Tava uma delícia, Deus abençoe, minha irmã. Ademir e Viviane. Olha eles aí, Ademir e Viviane. Olha, vocês não vieram no culto hoje porque viajaram, foi visitar a mãe. Mas ó, o piqui, meu senhor. Traz o piqui, não esquece não. Lene Campos. E a Lene Campos, que Deus abençoe em nome de Jesus. A Lene não é esposa do pastor Leandro? Acredito que não, pastor. Deve ser outra A Lene. Lene ia falar alguma coisa aí? E o Helder Costa está lá no Rio Branco do Acre. Ô rapaz, você tinha que estar aqui em Tangará fazendo seu culto, irmão. Tá lá no Rio Branco do Acre, Helder Granja, Deus abençoe, rapaz. Ó, o Rodrigo fez um risco no cabelo aqui, ó. Tá esperando você. Deus abençoe, meu irmão. Volta logo aí, em nome de Cristo. Rodrigo, boa noite, a paz, dá a paz dos irmãos aí, meu amigo. Boa noite a todos, a graça e a paz, que Deus possa abençoar vocês. E Helder, o risco tá feito aqui, só esperando você chegar, viu? Um abraço a todo mundo. Amém. Deus abençoe a todos. Irmão, vamos lá para aquilo que importa, para aquilo que interessa. Abra a tua Bíblia, por gentileza. No livro de Mateus, capítulo 11. Abra aí, por gentileza. Mateus 11. Mateus, capítulo 11. Tem muita coisa para a gente tratar aqui. Então, abra, por gentileza, a tua Bíblia no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 11. E quem encontrou, diga amém. Vamos colocar a mão sobre a palavra, vamos apresentar a Deus. Deus, nós apresentamos a tua palavra. E Pai, nós apresentamos também o nosso coração. Abrimos e pedimos ao Senhor que fale conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. No capítulo 11 de Mateus, no versículo 20... 11 de Mateus, versículo 20, de negrito, de pretinho, em cima, está escrito assim, ó, as 3 cidades impenitentes, que é Betsaida, Corazim e Cafarnaum. As 3 cidades impenitentes, Corazim, Betsaida e Cafarnaum. O que é impenitente? Aqui já é a palavra. O que significa impenitente? Impenitente são lugares e cidades onde nunca se mostra um arrependimento verdadeiro. São pessoas que recebem a palavra, mas não têm a capacidade de entender para se arrepender. Impenitente é que não mostra nenhum tipo de arrependimento. E impenitente também é aqueles que persistem no erro, é aqueles que persistem em continuar no seu pecado. Então a Bíblia diz, as 3 cidades impenitentes, que não mostram arrependimento e que persistem em continuar no erro e no seu pecado. Então Jesus diz assim, é Jesus falando, então começou ele, Jesus, a lançar no rosto a cidade onde se operou a maior parte dos seus prodígios, o não se haverem arrependido, dizendo, ai de ti, Corazim, e ai de ti, Betsaida. Aqui estão as 2 cidades, e 2 cidades que se denominam povo de Deus, Betsaida, né, e Corazim. Ele diz, ai de ti, Corazim, e ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom, 2 cidades cananeias, 2 cidades a qual não pertencia ao povo de Deus, a qual Jesus não veio para ir lá pregar. A Bíblia diz que Jesus veio para os judeus, para o povo de Deus. Então ele diz, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida,
Porque se lá em Tiro e Sidom fossem feitos os prodígios, os milagres que em vós se fizeram, há muito que Tiro e Sidom se teriam arrependido com pano de saco grosseiro e cinza. Quando fala pano de saco grosseiro e cinza, era uma forma de dizer que houve arrependimento. Então Jesus está dizendo, eu fiz grandes milagres em Betsaida e grandes milagres, grandes prodígios em Corazim. Mas vocês, mesmo vendo tudo isso e ouvindo o que eu vim trazer o reino, vocês não se arrependeram dos seus erros nem dos seus pecados. Ele diz, se em Tiro e Sidom, cidade a qual não pertence a Deus, se eu tivesse pregado para ele, feito os milagres que eu fiz em Corazim e Betsaida, se eu tivesse feito em Tiro e Sidom, eles teriam se arrependido. E ele continua assim no 22, por isso eu vos digo, que haverá menos rigor, menos dureza, eu serei menos rígido para Tiro e para Sidom no dia do juízo, do julgamento final, do que para vós. 23. E tu, Cafarnaum, que te ergues até aos céus, será abatido aos infernos. Então ele diz, e tu, Cafarnaum, que te ergues ao céu. Por quê? Porque Cafarnaum era uma cidade marítima, ficava ali à beira do mar, onde tinha um porto famoso. E nesse porto chegava as descargas das mercadorias e também se exportava muita mercadoria. Então era uma cidade promissora, era uma cidade rica, vamos dizer, e o povo prosperava. Mas ele diz, ai de ti que se ergue, se levanta, que prospera, vai até o céu, mas você será abatido até os infernos. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido, ou seja, na minha presença, naquilo que foi feito até o dia de hoje. Porém, eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti, Cafarnaum. Então, Jesus está aqui, de uma certa forma, revoltado com um povo que não é grato por tudo aquilo que ele fez para as pessoas. Ou seja, eu comentei na igreja hoje, e você que está me acompanhando também pode dizer, quantas vezes Deus te livrou, deu-te um livramento de um acidente, de um assalto, de um tiro, de uma bala perdida? Quantos de nós que estamos hoje aqui, Deus tirou do leito de uma enfermidade a qual estava numa UTI para morrer, e Deus restaurou, resgatou, tirou daquele local. Deus, ele fez milagre, Deus fez prodígio. Quantos de nós Deus restaurou o casamento, Deus restituiu o casamento? Quantos de nós Deus prosperou? Quantos de nós Deus trouxe promoções do emprego? Quantos de nós Deus cresceu, Deus fez prosperar? Quantos de nós? Quantos milagres, quantas bênçãos Jesus fez por nós? Eu falei para as pessoas hoje, o mais importante, o maior milagre que Jesus nos dá é a gente levantar todo dia com vida e com saúde. Sabe por que você está aqui hoje me acompanhando, me assistindo nesta live? Porque Jesus assim permitiu, e isso já é um milagre. Então Jesus, ele fez muitas coisas como fez para essas 3 cidades, mas elas nunca se arrependiam e elas nunca permaneciam na palavra nem na vontade de Deus. Então, Deus está falando isso conosco hoje aqui. Ai de ti, ou seja, no dia do julgamento vai ter muito rigor para aqueles que ouviram, aprenderam, viram o que Jesus fez, mas que não permaneceram ou não se arrependeram para sair do pecado, fazer a vontade de Deus e servir a Ele verdadeiramente. Abrem Lucas capítulo 10, por gentileza. Lucas capítulo 10, abra lá. Vamos continuar a nossa live, enquanto alguém pega uma água para mim aqui, por gentileza. Lucas capítulo 10. Lucas 10. E de negrito em cima está escrito a missão dos 70 discípulos. Quando eu falo sobre isso aqui, quando eu prego sobre discípulos, eu deixo bem claro, discípulo e apóstolo é diferente, embora o apóstolo também seja discípulo. Discípulo, apóstolos são os 12 a qual Jesus escolheu para ajudar ele a fazer a missão. E os discípulos também fazendo a missão, mas os discípulos são todos aqueles que seguem a Cristo. Todos nós que seguimos a Cristo somos discípulos. E nós temos um ministério como Jesus deu a esses aqui. Ó. Ele diz assim, a missão dos 70 discípulos. Olha o que diz no versículo 1. Deixa eu tomar uma água aqui. No versículo 1 diz assim, e depois disso, ordenou o Senhor ainda outros 70, e mandou-as diante da sua face,
de 2 em 2 a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Então assim, Jesus ele veio trazer a salvação, mas para isso ele precisava pregar o evangelho, curar os enfermos, expulsar os demônios que impede o evangelho de ser ministrado, um evangelho que vai salvar as pessoas. Então Jesus ele precisava ir em muitos lugares. Jesus ele teve um ministério terreno de 3 anos. 3 anos. Ele começou com 30 quando ele foi batizado, aí 31, 32 e 33. Por isso que Jesus diz assim, ó, o que eu fiz, eu dou poder para vocês fazer igual e até coisas maiores. Quando ele diz coisas maiores, não é que a gente tem poder de fazer os milagres que ele fez, mas coisas maiores nós temos um tempo maior, a nossa longevidade aqui na Terra, a nossa vida aqui na Terra, ela é mais extensa. Jesus só teve 3 anos, nós temos a vida inteira para cumprir o ministério que Jesus cumpriu. Então ele preparou 70 discípulos, ele capacitou 70 discípulos e a Bíblia diz que ele ensinou e ele deu poder, autoridade e virtude para que eles fossem, pregassem o evangelho, expulsassem os demônios e curassem os enfermos. Ele enviou esses 70 discípulos. Aí diz assim, no 2, ele diz assim, e dizia-lhes, grande é em verdade a seara. A seara aqui são as pessoas que precisam ser alcançadas pelo evangelho e o poder de Deus. Mas os obreiros são poucos. As pessoas que estão dispostas a ir são poucos. E quando ele disse isso, ir, não é pregar. Eu comentei, o verdadeiro discípulo, quando ele é exemplo dentro de casa, ele alcança a família só pelo seu procedimento. O verdadeiro discípulo de Cristo, na escola, ele alcança os amigos só pelo seu procedimento. O discípulo de verdade, lá no bairro, no trabalho, onde ele trabalha, ele alcança as pessoas através do seu procedimento. Isso é um ministério. Então ele diz, grande é verdade a seara, mas os obreiros são poucos, que estão dispostos a fazer são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que eu vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Por que ele diz isso? Porque muitas pessoas que são enviadas, vai no meio de pessoas que não estão dispostas a receber a palavra. E muitos, além de perseguir, ainda fazem mal para impedir. Então, no meio de lobos. Aí ele diz assim, 4, e não leveis bolsa, nem alforje, nem sandália, e a ninguém saudeis pelo caminho. Em qualquer casa onde entrar, dizei primeiro, Pai seja nesta casa. E se ali houver um filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não, voltará a paz para vós. Ficai na mesma casa, comendo, bebendo, do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. E em qualquer cidade em que entrar e vos receberem, comei o que vos puserem adiante. Curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus, a oportunidade, a chance. 10. Mas qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizeis, até o pó que da vossa cidade nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei com tudo isso, já o reino de Deus é chegado a vós. Ou seja, a oportunidade veio, mas vocês não receberam. 12. E digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade que rejeitou. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se fizesse as maravilhas que em vós fosse feito, já muitos assentados em saco de pano grosseiro e cinza teriam se arrependido. Portanto, para Tiro e Sidom haverá menos rigor no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que será levantado até os céus, até o inferno será abatido. Quem vos ouve a vós, a mim me ouve. Quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem rejeita a mim, rejeita aquele que me enviou. Então eu estou ministrando e pregando a palavra. Se alguém rejeitar o que eu estou falando, está rejeitando o próprio Cristo. E quem rejeita o Cristo, envia o Deus que enviou, rejeita o Deus que enviou Cristo. E o pior de tudo, o Deus a quem um dia nós teremos que tratar todas as coisas. Diz assim no 17, né? E voltaram os 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Até os demônios nos obedecem quando nós falamos do nome do Senhor, eles saem da vida das pessoas. Irmãos, os discípulos receberam poder, virtude e autoridade para curar enfermos, expulsar demônio, pregar o evangelho e ensinar as pessoas. Quando os discípulos voltaram, a Bíblia diz que eles estavam maravilhados. Eu vou ler outra vez, aqui é a mensagem, 17. E voltaram 70 com alegria. Irmão, eles voltaram entusiasmados. Eles voltaram deslumbrados, uma alegria total.
E eu sei exatamente o que eles estavam sentindo neste momento. E eles vieram e disseram assim: Jesus, nós estamos maravilhados, nós estamos entusiasmados, nós estamos deslumbrados, porque quando a gente fala, toca no teu nome, até os demônios nos respeitam, até eles se sujeitam, até eles nos obedecem, até eles saem quando a gente fala. E eu sei desse entusiasmo, desse deslumbre, eu sei dessa empolgação que eles estão. Porque eu também fui assim. O dia que eu entendi o poder de Deus, eu fiquei entusiasmado, deslumbrado. Eu fiquei bobo de ver. Uma vez eu expulsei o demônio de uma pessoa e eu disse: demônio, em nome de Jesus, cai de joelho agora. E o demônio, bluf. E eu falei: meu Deus do céu, ele me obedece quando eu falo no nome do Senhor Jesus Cristo. O demônio nos sujeita, ele nos obedece. Eles estão aqui, irmão, maravilhados, entusiasmados, deslumbrados, eles estão empolgados, eles vieram com alegria. E quantas pessoas se empolgam com tantas coisas? Quantas pessoas se empolgam, se alegram, se entusiasmam, se deslumbram com tantas coisas? Eu disse assim, olha, hoje no culto, Abraão já era velho e Deus deu um filho para ele. Ele ficou deslumbrado. Ele ficou maravilhado, empolgado, tão alegre, a ponto de dar tanta atenção para o filho e começar a deixar a Deus de lado. Deus, para colocar em prova, diz: Abraão, pega o teu filho e ofereça ele para mim em sacrifício, em holocausto. Acabou a alegria. Quantas pessoas se entusiasmam, irmão, eu estava comentando, tem gente que quando pega muito dinheiro na mão, ele fica deslumbrado, ele fica entusiasmado, ele fica alegre, ele fica doido. Se entusiasma. Quantas pessoas têm se entusiasmado quando consegue comprar uma moto, um carro, quando recebe um aumento de salário, uma promoção, comprar um terreno, construir a sua casa? Quantas pessoas ficam empolgadas? Quantas pessoas ficam deslumbradas? Quantas pessoas ficam entusiasmadas, se empolgam, se alegram? Os discípulos estão assim. Eles estão empolgados. Eu estava comentando hoje, tem pessoas que estão tão firmes na presença de Deus, mas ela pega e conhece, né? O homem vai e conhece uma mulher, pronto, ele empolga, ele se entusiasma, ele se deslumbra, a ponto até de se afastar de Deus. Como minha mãe mesmo fala, né? A mulher, ela olha e ela vê uma perna de calça. Eu nunca entendi esse negócio de perna de calça, acho que é homem, né? Minha mãe falava assim, a mulher, ela vai e ela vê um homem, vê uma perna de calça, ela já começa a saracotear, ou seja, ela se empolga, ela se entusiasma, ela fica deslumbrada, a ponto até de abandonar a Cristo, a palavra, por causa do homem. Quantas pessoas estão se deslumbrando com o pecado? Quantas pessoas estão se deslumbrando com aquilo que é errado, se alegrando? Pastor, agora é proibido, é pecado a gente se deslumbrar, ficar alegre, a gente ficar entusiasmado? Não, não é. Mas quando os discípulos disseram e voltaram os 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. 18. Disse-lhe Jesus, eu via Satanás como um raio cair do céu. Jesus está dizendo, eu sabia que isso ia acontecer. Eu dei o poder para que vocês viessem fazer isso. Aí ele diz no 19, eis que eu vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões. Serpentes e escorpiões, duas figuras denominadas Satanás, aos demônios. Então diz, eis que eu vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada nos fará dano algum. Olha o motivo deles estarem alegres. Jesus deu esse poder, essa autoridade. E eles estão entusiasmados, alegres, né, deslumbrados. Pelo seu nome os espíritos imundos se nos sujeitam, eles nos obedecem, eles estão alegres. Jesus diz no 20, mas não vos alegreis, porque vos se sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes, por estar o vosso nome escrito nos céus. Jesus dá um balde de água fria neles, né? Vá. Vocês podem se alegrar, se entusiasmar, se deslumbrar, mas não só por causa disso. Jesus está dizendo o maior motivo de se alegrar não é porque o demônio sujeita ou obedece a você. Ou seja, esses dons é de Deus. Não se deslumbre, não se entusiasme, não fique alegre porque você ganhou muito dinheiro.
Não fique alegre porque você comprou um carro, uma moto, uma casa, um terreno, ou qualquer coisa que você conquistou. Pastor, eu não posso? Posso. Mas e o teu nome? A Bíblia diz, o que adianta ganhar o mundo inteiro e depois você perder a tua salvação? Como ele diz para aquele homem que achava que estava rico, ele diz, louco, hoje vão pedir a tua alma, o que você tem? Para quem será? Para quem você tem preparado? Quem vai ficar com tudo? Sua alma vai para onde? Ele está dizendo, não se alegre somente por isso. Se alegre antes. Ele está falando, antes de se alegrar por qualquer coisa, se alegre por ter a certeza que o teu nome está escrito nos céus. Se preocupe, se alegre por o teu nome estar escrito no livro da vida. Às vezes nós nos entusiasmamos e nos deslumbramos com muitas coisas. Ele está dizendo, antes de se alegrar com qualquer coisa, se alegre por ter o seu nome escrito lá nos céus. Oh, aleluia, glória a Deus. Receba esta palavra. Jesus diz, Marta, Marta, você está fadigada, tarefada com muita coisa, entusiasmada com muita coisa, mas só uma coisa é necessária. E o que era necessário era ouvir, se arrepender e cumprir aquilo que Deus queria. Livro, seu nome está escrito nos céus. Eu vou falar aqui, bem rapidinho, eu vou falar 2 lugares na Bíblia, para a gente não perder muito tempo. Eu vou citar aqui em Isaías, eu vou em 4 lugares, foi o que eu falei aqui, hoje não vou deixar de fazer o que tem que fazer não. Isaías, no capítulo 4 de Isaías, só um pouquinho, deixa eu achar aqui. No capítulo 4 de Isaías, no versículo 3, diz assim, e será que aquele que ficar em Sião e que permanecer em Jerusalém, tanto Sião e Jerusalém aqui é algo espiritual. Jerusalém e Sião significa o monte de Deus ou a presença de Deus, onde Deus está. Então diz, será que aquele que ficar em Sião e que permanecer em Jerusalém será chamado santo? Todo aquele que estiver escrito entre os vivos em Jerusalém. Esse vivo aqui não é o vivo ao contrário, é o morto, né? Ao contrário de vivo, não. Esse vivo aqui significa o contrário de morto, mas não um morto físico, mas um morto espiritual. Então ele está dizendo, né? E será que aquele que ficar em Sião e permanecer em Jerusalém será chamado santo todo aquele que estiver escrito entre os vivos em Jerusalém. Dá uma olhada, escrito, ou seja, no céu, o nome. Malaquias 3,16, olha o que diz Malaquias 3,16. Malaquias 3,16 diz assim, olha, então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele para aqueles que o temem ao Senhor e para aqueles que se lembram do seu nome. Então lá no céu há um memorial escrito o nome daqueles que temem a Deus. Por isso Jesus diz, não se alegre por isso, se alegre por ter o seu nome escrito no céu. Daniel capítulo 12, olha só, Daniel capítulo 12, no versículo 1 diz, e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, né? O arcanjo que se levanta pelos filhos do seu povo. Haverá um tempo de angústia, a qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á, vai ser livre, o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Dá uma olhada. Daniel capítulo 12, versículo 1. A Bíblia diz que vai haver ainda, irmão, um momento de angústia e tribulação a qual nunca houve. Eu parei, gente, mas tanta coisa que houve. Houve terremoto, houve tsunami, o atentado lá nos Estados Unidos, quanta gente morreu, a represa que arrebentou em Mariana, quanto desastre, quantas coisas que teve. O Hitler, quantas pessoas ele matou, quantos judeus ele matou na Alemanha. Mussolini, olha só quantas coisas. Olha o dilúvio que aconteceu na época de Noé, quantas pessoas morreram. E a Bíblia está dizendo, olha Sodoma e Gomorra, quando o fogo caiu, quantas pessoas foram destruídas. E a Bíblia está dizendo, nada vai se comparar com aquele dia. Mas naquele dia, no dia do juízo, muitos serão livres. Por quê? Porque tem um nome escrito no livro da vida. Jesus diz, não se alegre. Não se alegre porque os demônios sujeitam a você. Se alegre antes. Se entusiasme antes, deslumbre antes. Pelo seu nome está escrito no livro lá no céu. Em Êxodo capítulo 32, a Bíblia diz que você pode até ter o nome na Bíblia, no livro da vida, mas Deus tem o poder de riscar o teu nome lá.
O próprio Moisés diz isso. Então assim, meu irmão, se atente para aquilo que Deus tem falado. Viva a palavra. É necessário se arrepender, se arrepende. É necessário viver a palavra, viva. Fica firme com Deus. E assim o teu nome também será escrito no livro da vida. Apocalipse capítulo 20. Apocalipse 20. Apocalipse capítulo 20. No versículo 11 do capítulo 20 de Apocalipse está escrito de negrito em cima aí, o juízo final. A Bíblia diz no 11, e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. 12, e vi mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. Então a Bíblia diz sobre livros, e a Bíblia diz que abriu-se outro livro. Vamos entender, a Bíblia diz que, aqui foi João que escreveu o Apocalipse, né, uma visão que Deus deu para ele das coisas futuras. No 12 diz, e vi mortos grandes e pequenos. O que é grande e pequeno? Pessoas que eram importantes e pessoas que não eram tão importantes. Ou seja, médicos, né, juízes, advogados, empresários, artista, político, que cresceram, que Deus, né, permitiu crescer e ficar grande, famoso. E aqueles que também não tiveram tanta oportunidade de crescer e foram pessoas simples, pessoas comuns, assim como nós somos. A Bíblia diz que vai ter grandes e pequenos, porque Deus não faz acepção de pessoas, Ele dá o direito igual a todos. Mas nesses mortos que João diz, ele diz, eu vi grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo a sua obra. Então eu entendo que as pessoas serão julgadas pelo livro das obras. Então creio eu que no céu tem um livro, que tudo aquilo que a gente faz aqui está anotado lá, e tem o livro da vida. Inclusive, quem tem o nome no livro da vida não comparecerá diante do trono branco. Quem estiver diante do trono branco são aqueles que já estão condenados espiritualmente. Então, quem não tiver o nome escrito no livro da vida vai estar no juízo final diante do trono branco. Então, a Bíblia diz aí, né, nós vamos ser julgados por aquilo que nós fazemos. Quando? Desde quando Deus criou os céus e a terra. Entenda, desde lá está sendo escrito aqui no livro das obras, aquilo que você tem feito e aquilo que eu fiz. Tem gente que no meio do caminho conhece a Cristo, se arrepende, aceita Ele e começa a viver uma vida de santidade. E o que acontece com aquilo? Aquilo que ficou para trás, Deus apaga. E Ele começa a escrever uma nova história, o seu livro, a partir daquele momento que você aceitou a Cristo. E aqueles que nunca aceitou, tudo aquilo que desde o início, quando ele nasceu, até o dia do julgamento, vai estar sendo escrito ali. E se ele se arrepender, Deus apaga tudo aquilo que ficou para trás, ele dá uma oportunidade nova. Então assim, aí a Bíblia diz assim, que o povo foi julgado pelas coisas que estavam no livro segundo as suas obras. Então nós seremos julgados por aquilo que vai estar escrito no livro das nossas obras. Não sou teólogo, não sou professor de teologia, mas é bem claro para a gente entender. Existem livros, ou seja, o da vida, e existe o livro das obras de cada pessoa. Aí a Bíblia diz assim no 13, e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, e aquele que não foi achado, escrito no livro, foi lançado no lago de fogo. Então quem não foi escrito no livro da vida, será lançado no lago de fogo e enxofre. Uma mentira que o diabo tem inventado. E o pior que muitos pastores, irmãos, que na verdade não são pastores, são pessoas travestidas de pastor, têm ensinado uma grande mentira, é que todo mundo que morre vai para o céu. Mentira. Estão pregando já em muitas igrejas, uma vez salvo, salvo sempre. Mentira. Se uma vez salvo, salvo sempre, onde Judas foi parar? Se salvo uma vez, salvo sempre, por que a Bíblia está dizendo que aqueles que não forem escritos no livro será lançado no lago de fogo? Não ficam aquilo que as pessoas dizem, ficam aquilo que a palavra declara. Está muito claro, 14, e a morte e o inferno.
Então, quando diz a morte e o inferno, é porque a morte e o inferno ainda não é o pior lugar. O pior lugar é o lago de fogo e enxofre, onde vai ser lançada a morte. Aí eu não sei se você já assistiu o desenho, filme, que vem aquela pessoa com capuz, com a foice, com a roupona preta e diz que é a morte. A morte verdadeiramente existe. Não é daquela forma, mas ela realmente existe. E está aqui, ó. Quem não for achado escrito no livro da vida e for julgado pelas suas obras, 14, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. O problema não é a primeira morte. Todo mundo vai morrer a primeira. A Bíblia diz que nós vamos nascer, nós vamos crescer, envelhecer e morrer. Todos nós vamos passar pelo mesmo processo. O pior é a segunda morte. Essa morte não é a física, é a espiritual. A primeira morte é a física. A segunda é o problema. 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Capítulo 21, versículo 1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada, preparada, como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus, olha aí, com os homens, pois com ele habitarás, e eles serão o seu povo, e o meu mesmo Deus estará com ele e será o seu Deus. Enquanto muitos não têm o nome escrito no livro da vida, vai ser jogado junto com a morte, o inferno, Satanás, Anticristo e a besta. Muitos que não têm o nome escrito serão lançados no mesmo lugar, e aqueles que têm o nome escrito estarão com Cristo no novo céu, que ele há de preparar, que ele já preparou para aqueles que o temem, para aqueles que recebem a oportunidade. 4. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas, já não tem mais coisa ruim lá no céu. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que eu faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Ou seja, o céu e a terra passam, mas estas palavras não hão de passar. 6. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E a quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Então nem todo mundo é filho, mas aquele que vencer. E quem é que vence? Aqueles que permanecem firmes até o fim. A salvação você ganha a cada dia, a cada culto. Não tem ninguém garantido. Eu posso estar pregando aqui, mas se eu errar amanhã e Jesus voltar ou eu morrer, é para o inferno, que eu vou estar amarrado em nome de Cristo. Mas aquele que ficar firme até o fim. Não tem missionário, não tem papa, não tem padre, não tem pastor, não tem missionário, não tem apóstolo, não tem bispo, não tem ninguém que está garantido. Até o fim, quem for até o fim, este é que será salvo. 8, olha que forte. Mas quanto aos tímidos, tímidos aqui não é tímido de timidez. Tímido aqui quer dizer covarde. Aqueles que nunca tomaram a decisão de se lançar para Deus. Porque tem gente que é covarde, é tímido. Esse tímido aqui não é tímido de timidez, é de covardia. Pessoas que não têm coragem de tomar a decisão de se lançar. A Bíblia diz que aquele irmão que não confessa a Cristo diante das pessoas, não será confessado diante de Deus. Então, esse tímido aqui são covardes. Pessoas que nunca decidem. Aquelas pessoas que estão na igreja, ela vai, mas ela quer ficar no mundo. Ela quer beber, ela quer fumar, drogar, prostituir, adulterar. Ela quer isso. Ela nunca se decide, ela não tem coragem. Ela é covarde, ela não decide nunca. Ela fica em cima do muro. Um dia ela está, outro dia ela não está. Um dia ela está bem, outro dia ela não está. Então assim, ela diz, os covardes, os tímidos, os incrédulos, aqueles que não creem, os abomináveis. O que é abomináveis? A Bíblia diz que tudo aquilo que comete abominação. Adultério, prostituição. Eu estava comentando, esse negócio de homem com homem, mulher com mulher, isso é errado. Gente velha com criança, pedofilia, tudo isso é abominável aos olhos de Deus. Pessoas que se deitam, têm relação com animal, com cachorro, com cavalo, tudo isso é abominação diante de Deus. Então ele diz aí, vou ler outra vez. Mas quanto aos tímidos, os incrédulos, abomináveis, os homicidas, aos fornicadores,
aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Olha só. Eu estava comentando algo hoje aqui, eu não sei se tem criança perto de você, né, assistindo, mas eu quero falar de uma forma que você entende. A palavra de Deus diz que é abominável e condenável a Deus quando o homem, quando o marido, ele tem relação com a mulher quando ele está nos dias da sua separação, quando ela está no dia, quando ela está nos seus dias, a Bíblia declara que a mulher ela é imunda. E o marido não pode tocar na mulher nesses dias. Isso é abominação diante de Deus. Então, se você faz ou fez, peça perdão a Deus, não faça isso. Não faça isso. Isso é abominação. Vou outra vez, mas quantos os times que são os covardes, que nunca se decidem, quanto os incrédulos, abomináveis, os homicidas, fornicadores, eu falo direto isso aqui. O que é fornicador? É aquele que tem relação fora do casamento. Esse negócio de juntado com fé, casado isso não vem de Deus. Deus diz, e o homem deixará o pai e a mãe iniciar a sua mulher. Está falando de casamento. Esquece esse negócio de casado com fé, juntado com fé, casado isso é mentira. Fornicação são as pessoas que têm relação e não são casadas, tá? Aos feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos. Irmão, tem gente que mente tanto. Tem gente que consegue mentir mais do que o diabo está mentindo. Que ele é o pai da mentira, mas você está sendo o tio, o vô da mentira. Está mentindo mais do que o diabo. Está dizendo, a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Olha que coisa forte. Oh, meu irmão, é o momento de arrepender. É o momento de se enquadrar naquilo que quer. É o momento que Deus quer. É o momento de tomar a decisão. Amém? Para a gente finalizar, Evangelho de João, capítulo 12, eu finalizo aí. Evangelho de João, capítulo 12, que horas que é? Vixe, tá tarde já. Vamos lá, Evangelho de João, capítulo 12, para a gente terminar, para a gente orar. Louvado seja Deus, você que fica até o fim aí com a gente. Isso é compromisso, são pessoas que querem aprender, que querem ter intimidade com Deus. Eu estava comentando hoje, eu estava num propósito, num jejum de ontem, né, à noite até hoje, meio-dia, fiz um propósito, e meio-dia eu já fui direto e almocei, né, e aí eu não comi mais nada hoje. Eu falei para as pessoas, eu estava com uma fome danada hoje aqui, estava com muita fome mesmo, no altar ali, eu falei para as pessoas, depois eu vou sair e comer. Quem disse que deu tempo? Deu tempo de nem fazer um lanchinho. Porque isso é compromisso, eu sabia que você estava me esperando, então eu vou comer depois, mas estou cumprindo aquilo que eu tenho que cumprir. Você que está aí, meus parabéns, Deus te abençoe, obrigado por você ter o desejo e a vontade de aprender do Senhor. Capítulo 12, nós vamos ler o versículo 47 e 48 para a gente finalizar. A Bíblia diz assim, Jesus falando, ele diz assim, e se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, Jesus diz, eu não julgo. Porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Então Jesus está dizendo assim, ó, se alguém ouvir a minha mensagem, a minha palavra, se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo. Jesus diz, porque eu não vim no mundo para julgar, eu vim para salvar. 48. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que eu tenho pregado, essa há de julgar no último dia. Amém, Jesus? Eu finalizo aqui. Jesus diz, se alguém ouvir minha palavra e não crer, eu não julgo. Porque eu não vim para julgar, eu vim para salvar o mundo. Mas se alguém receber a minha palavra e não crer, não praticar, já tem quem julgue. Quem? A palavra, a própria palavra que foi pregada, julgará as pessoas no último dia. Pois bem, eu quero falar com você para a gente finalizar. A Bíblia diz que tem um livro da vida e a Bíblia diz que tem um livro das obras. E a Bíblia diz que Jesus é a própria palavra na sua essência. Então entenda, Jesus ele vai pegar na sua mão, vamos pegar aqui um livro aqui, pegar um livro bonito aqui, pronto. Jesus ele vai pegar a palavra de Deus, a Bíblia, e ele, em uma mão, e na outra mão ele vai pegar
o livro que estão as suas obras, aquilo que você fez no decorrer da sua vida aqui na terra. Jesus disse, se eu pregar, se alguém ouvir a minha palavra e não crer, eu não julgo, porque eu não vim julgar, eu vim salvar. E a salvação vem através daquilo que você ouviu e colocar a sua vida em ordem agora, hoje, não perca tempo. Jesus disse, se alguém ouvir e não crer, eu não julgo, porque já tem quem julga. Quem julga? A palavra que você ouviu é que vai te julgar no último dia. Então ele vai estar com a palavra numa mão e com um livro das tuas obras, daquilo que você fez, na outra. E Jesus vai dizer assim para você, ó, porque quando as pessoas chegarem que o nome não estiver no outro livro, que é o da vida, a pessoa automaticamente será condenada. E é claro que muitas pessoas vão querer se justificar, porque o povo ama justificar. Não, Jesus, mas eu fiz, porque eu orei, porque eu dizimei, porque eu ofertei, porque eu jejuei, porque eu fiz aquilo. Jesus mesmo vai dizer, o seu nome não está no livro da vida. Lembra que Jesus diz? Não se alegre porque os demônios sujeitam a vocês. Se alegre porque o seu nome está escrito. Quando o nome não estiver escrito, já está condenado. Então as pessoas vão querer justificar. Então Jesus vai mostrar a elas que elas vão ser julgadas pela própria palavra. Como? Jesus vai dizer assim, vai estar com a Bíblia, a palavra na mão, e vai estar com as obras, o livro das obras que você fez aqui na terra. Jesus vai dizer assim, ó, isso aqui foi o que eu queria que você fizesse. E isso aqui foi o que você fez. E ele vai colocar um do lado do outro e vai dizer, veja se o que eu queria foi o que você fez. Simplesmente isso. Ele vai dizer, isso é o que eu queria que você fizesse. E isso aqui foi o que você fez. E ele vai dizer, veja na Bíblia, se o que você fez está de acordo com aquilo que eu queria. Se estiver de acordo com aquilo que Deus queria, ele vai dizer, vinde bendito do meu Pai, e possui o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Os que não tiverem de acordo, ele vai dizer, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Irmão, a Bíblia diz, João terminou dizendo, bem-aventurado aqueles que ouvem a profecia desse livro, porque hão de acontecer. Bem-aventurado é aquele que ouve, que se arrepende e que coloca a sua vida verdadeiramente no eixo, na vontade daquilo que Deus quer. Amém? Louvado seja Deus. Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, queremos, meu Deus, agradecer o Senhor, eu e esta pessoa a qual está nos acompanhando, queremos agradecer o Senhor pela Tua palavra e pela oportunidade de receber a instrução da palavra do Senhor. Meu Deus, para nós é um privilégio poder estar recebendo o conhecimento, porque foi por falta do conhecimento que muitas pessoas foram, são e serão destruídas por falta do conhecimento. Obrigado, Pai, por esta oportunidade. Pedimos, meu Deus, perdão ao Senhor pelas nossas omissões, pelas nossas falhas, pelos nossos erros, pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. Tudo que temos feito, que temos desagradado ao Senhor, nós pedimos ao Senhor, perdoa-nos, ó Pai, e nos dá, meu Pai, a condição de seguir firme com o Senhor até o fim. Segura, meu Deus, as nossas mãos, para que a gente não naufrague na nossa fé. Segure, meu Deus, as nossas mãos, para que a gente não retroceda, para que a gente não desvie, para que a gente não volte atrás. Segure, meu Deus, as nossas mãos. E assim como Paulo, nos ajude a combater o bom combate, a terminar a carreira, a guardar a fé. Senhor nosso Deus, levanta este que está caído. Fortaleça aquele que está fraco. Esquenta aquele que está frio. E enche o que está vazio, a ponto de derramar, de transbordar da tua presença. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu lhe peço, assim como um dia o Senhor me alcançou, porque eu compreendi, porque eu me arrependi, o Senhor me lavou, me limpou, me purificou, o Senhor me remiu e me encheu do teu Espírito Santo. Pai, esta pessoa que está se arrependendo dos seus erros, estas pessoas que estão, meu Pai, compreendendo a tua vontade, lave ela, Pai, venha limpar, venha remir, coloque sobre ela o teu Espírito Santo e nos conceda a todos a alegria da tua salvação.
Obrigado, Jesus, pela oportunidade. Louvado, glorificado, bendito e exaltado seja o nome santo do Senhor. Amém e graças a Deus. Amém, meu querido? Uma palavra para você abençoada e, é claro, uma breve oração para que a gente pudesse falar para Deus aquilo que a gente precisava falar, tá bom? Depois, terminando aqui, o nosso tempo é curto, vai diante de Deus, se ajoelha lá, ora, peça para Deus misericórdia, peça perdão, se arrependa do seu pecado, para que o teu nome possa ser escrito no livro da vida. Amém? Que Deus abençoe você, em nome do Senhor Jesus Cristo. E aí eu vou falar aqui com mais 5 pessoas e eu finalizo a nossa live quarta-feira. Nós estaremos de volta aqui para a glória de Deus. 5 pessoas aqui. Maria José, lá da cidade de São José do Rio Claro. Olha aí, São José do Rio Claro, Maria José, que Deus abençoe a senhora, minha irmã, e a família. Marlene Hoffman. Olha aí, a minha tia Marlene Hoff é a tia da minha esposa, automaticamente minha tia também. Que Deus abençoe, obrigado por estar nos acompanhando. Ana Maria. Ana Maria, que Deus abençoe, minha irmã. Marcos Henrique. Marcos Henrique, que Deus abençoe, mais um para a gente finalizar. Iva Pereira. E a minha amiga Iva Pereira, que Deus abençoe. Você que eu não falei o nome, obrigado por você ter estado conosco. Um forte abraço do pastor, Deus abençoe e até a próxima oportunidade, se Deus assim nos conceder. Um forte abraço, tchau abençoado.